Olá a todos, meu nome é Caroline de Melo Lima Goulart, eu pertenço ao programa de pós-graduação em Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e juntamente da minha colega Gabriela Glitz, nós apresentamos o presente trabalho para apreciação, o qual para nossa imensa satisfação foi aprovado. Desde já nós registramos o nosso imenso agradecimento à comissão organizadora do 2º CIDIGIN e também agradecemos pela oportunidade para apresentar este trabalho. O trabalho em análise é intitulado Compliance Digital e a influência do Regulamento Europeu de Proteção de Dados nas empresas brasileiras. A modernidade avançada e a produção social de riquezas vieram acompanhadas da produção social de riscos. E isto coincidiu num novo paradigma. Como se poderia evitar ou minimizar danos ou riscos produzidos por um processo avançado de modernização sem ultrapassar os limites do sustentável? A necessária ruptura paradigmática com a ideia de dano, mediante uma concepção preventiva e do papel do direito na prevenção de danos e precaução de riscos, reclama a participação dos operadores do direito num novo horizonte de sentido, baseado numa ética de responsabilidade, devendo-se considerar a atuação do direito à frente das contradições sociais, potencializando o acompanhamento dessas inovações tecnológicas com a devida segurança jurídica. Sabe-se que os programas de compliance são utilizados para transmitir aos dirigentes e funcionários das empresas o conhecimento sobre leis e normas regulamentares, sendo comum a utilização de uma monitoração sistêmica baseada em padrões pré-definidos, utilizando-se de investigações internas e empresariais para a avaliação de eventuais irregularidades praticadas no âmbito empresarial. Como principais regras de compliance no mundo, nós citamos a FCPA, Foreign Corrupt Practice Act, de 1977, é uma lei americana, tendo em vista que os Estados Unidos foi o primeiro país a se preocupar com a questão da corrupção no mundo. Temos também a lei Sarbanes-Oxley Act, de 2002, que é uma lei americana que define prática de governança corporativa. No âmbito europeu, nós temos a lei UK Bribery Act, que é uma lei inglesa, que responsabiliza a empresa pela falha ao prevenir atos corruptivos. Temos também a Convenção da ONU, a Convenção de Mérida, do ano de 2003, que tem por finalidade promover, facilitar, apoiar a nível internacional o controle da corrupção. É importante referir que no âmbito brasileiro nós temos a Lei 12.846 de 2013, regulamentada pelo Decreto 8.420 de 2015, que prevê regras para a implantação de programa de compliance no âmbito das empresas brasileiras. Esta implantação de um programa de integridade impõe a observância de deveres de prevenção e análise de riscos mediante uma cultura corporativa de transparência nas atividades empresariais. Para a implementação de um programa de integridade, é necessário que se observe determinados elementos, dentre os quais a previsão de um código de conduta que preveja e informe a postura ética empresarial, canal de denúncias que possibilite a todos os stakeholders envolvidos na atividade negocial que denunciem eventuais atos ilícitos de forma anônima. E temos também a contratação de um compliance officer, que seria o profissional responsável pela informação e fiscalização deste programa de integridade no âmbito empresarial. Nesta seara, tornou-se imprescindível, tanto para as empresas quanto para a própria administração pública, a implantação de um programa de integridade, o compliance, para que se adequassem às exigências do mercado nacional e internacional, criando boas práticas de governança corporativa com impactos na gestão empresarial, sendo mister o estudo do impacto do programa de compliance também no âmbito do direito à proteção de dados. O Regulamento Europeu de Proteção de Dados
prevê que as organizações empresariais que não estiverem em compliance de acordo com o regulamento europeu estão sujeitas a multas que chegam ao valor de 20 milhões de euros ou 4% do volume de negócios total anual da empresa. Estas sanções, é importante que se diga, elas não são apenas o impacto financeiro para as organizações empresariais. Sem dúvida, elas maculam, ferem a imagem e a reputação também destas empresas. Isto foi o que se viu, inclusive, num escândalo recente da empresa Facebook, que, por conta do vazamento de dados pessoais para uso e finalidade política, isto fez com que a empresa Facebook perdesse cerca de 50 bilhões de dólares em apenas 2 dias do seu valor de mercado. Isso demanda, portanto, a construção de uma cultura de transparência e accountability, com o devido acesso à informação e à prestação de contas por parte das organizações empresariais e públicas. O Regulamento Geral de Proteção de Dados, Regulamento Europeu, impacta profundamente o direito digital e o setor da inovação, prevendo direitos e deveres a usuários e prestadores de serviços. A exemplo do Compliance Officer, o Regulamento Europeu prevê no seu artigo 37 a figura do Data Protection Officer, que seria o encarregado da proteção de dados, que é o responsável por supervisionar o cumprimento de quem trata os dados pessoais, servindo inclusive para fomentar a efetivação do direito fundamental à proteção de dados. Além disso, é importante referir à previsão no Regulamento Europeu da proteção de dados desde a concepção, Privacy by Design, e a proteção de dados por padrão, a Privacy by Default. O novo regulamento europeu prevê que desde a concepção, Privacy by Design, de construção de bens, produtos, serviços ou sistemas, sejam obedecidos critérios de privacidade. De acordo com o artigo 25 do Regulamento Europeu, o responsável pelo tratamento de dados pessoais necessita aplicar, desde o momento da concepção, da definição do sistema, do produto ou serviço, meios de tratamento, medidas técnicas organizativas adequadas, como, por exemplo, a pseudonimização ou a minimização de dados. Estas técnicas são utilizadas para a aplicação das garantias previstas no Regulamento Europeu, protegendo os direitos dos titulares dos dados. Ainda, conforme o regulamento, nós temos a Privacy by Default, que é a privacidade por padrão, que quer dizer que só sejam tratados dados pessoais que forem necessários para aquela finalidade específica de tratamento. Neste sentido, se mais informações do que o necessário para fornecer determinado produto, serviço ou sistema forem divulgadas, tem-se aí por violada a privacidade por padrão, Privacy by Default. Neste aspecto, devido à importância das peculiaridades do regulamento, é de fundamental importância que se aborde quais são as implicações do regulamento europeu nas empresas brasileiras. As empresas brasileiras que armazenem, que tratem dados pessoais de titulares europeus, deverão atentar-se ao regulamento europeu, porque uma vez que este regulamento se aplica a entidades que processem dados pessoais, mesmo quando o tratamento se dá fora da limitação geográfica da União Europeia, desde que sejam oferecidos bens ou serviços a titulares de dados que sejam cidadãos da Comunidade Europeia, tem-se aí a necessidade de observação do regulamento europeu conforme o artigo 3º previsto. Além disso, é válido lembrar que no Brasil nós temos atualmente em discussão no Senado Federal o projeto de lei da Câmara dos Deputados número 53 de 2018, que é o que regrará no âmbito brasileiro a proteção de dados para empresas brasileiras. Neste sentido, se torna imprescindível, então, a implementação de um programa de compliance digital direcionado às questões referentes ao tratamento de dados pessoais no Brasil, em consonância com o regulamento europeu e também com o ordenamento jurídico pátrio. Nós concluímos, então, que o Regulamento Europeu de Proteção de Dados ele influencia não apenas a comunidade europeia, mas também ressona, sem dúvida, nas empresas brasileiras.
Muito obrigada pela atenção, agradecemos desde já.